Graça e paz, boa noite. Pedir a vocês que fechem seus olhos, curvem a vossa cabeça para a gente continuar a nossa aula, da onde nós paramos na aula passada. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque estamos aqui, ó Pai, na tua presença. Tivemos um dia bem trabalhoso, de várias aulas. Eu te louvo por isso, Senhor. Ainda que a carne física esteja cansada, mas a gente sabe que o nosso espírito está pronto. Fale conosco, ó Pai, por meio da tua palavra. Vai de encontro, ó Pai, os alunos que já estão aqui, a missionária Vânia, aqueles, ó Pai, que não vão estar presencial, aqueles que já estão a caminho. Que o Senhor possa guardá-los na palma de tuas mãos, nos abençoando, os abençoando também. Nos direciona, Pai, como o Senhor sempre tem nos direcionado, por meio da tua palavra. Senhor, se faça presente no nosso meio, que esta aula, a última de 2024, possa ficar gravada no nosso coração, possa ficar registrado na nossa mente, Senhor, de forma muito positiva, da maneira com a qual o Senhor tratou de nós, da forma com a qual o Senhor irá falar com a gente aqui, por meio da tua palavra. Então a minha oração é: nos revele o teu Espírito por trás da letra, abra o campo do nosso entendimento, à luz da tua palavra, para que a gente possa ter a compreensão de tudo que o Senhor quer falar com a gente, através da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olhamos na página 4 ainda, ali no segundo parágrafo da parte 4, da página 104. Segundo parágrafo. Beleza, eu já peguei aqui, já vou pegar. Uma pergunta. Deixou espaço na frente, da aula passada? Deixei. Deixou isso. É a continuação aí, tá? Então posso escrever na... Pode. Na mesma Eu ia folha. desenhar outro. Pode. Mas posso escrever lá? Pode, sim. Alunos, localize a sua página que está essa expressão aqui sobre o homem tripartido ou o homem em estado de tricotomia, tricótomo, tá? Aí está espírito. Podem escrever na frente. Eu quero pegar no grupo e poder seguir a sequência. Alma, e corpo.
Como essa escrita aqui não vai dar para vocês colocarem aqui abaixo, aqui você pode colocar na figura da aula anterior, em vez de colocar na figura acima, coloca na figura da aula anterior, iremos ver, né, os 3 pontos ou os 3 níveis que acontece a salvação. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quer a Bíblia? Quer? Legal. Nada? Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Parte, vem? Paz. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pode, Bom? Paz, pastor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Passa, pastor. Aqui é a continuação da aula passada, tá? Vocês fez esse quadro aqui, escreva à frente do quadro dessa figura que você fez na aula passada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, na apostila, página 104, o segundo parágrafo. Página 104, na apostila, segundo parágrafo. Amém? Ó,
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, escrito está: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, sublinhe a palavra somos salvos. Sublinhe a palavra somos salvos. Página 104, parágrafo 2º. Aqui eu vou ver, tá? Porque ficou meio estranho. Parece que mais um 2. Lembra de novo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, tá? Sublinha a palavra somos salvos, é poder de Deus. Então, o primeiro ponto da salvação, ela acontece no Espírito. No seu Espírito você tem a certeza que você é salvo. Espírito e o quê? Zoe. Zoe, tá? Que é a vida no Espírito. Tá? Então, o que o apóstolo está falando aqui para a igreja, num coletivo? Somos salvos, ou seja, certeza da salvação. Se alguém está na igreja e não tem essa certeza da salvação, é porque algo está de errado. Tá? Nós temos que ter convicção que estamos salvos. O outro ponto que eu quero destacar com vocês aqui, sobre a salvação que acontece no Espírito, em primeiro ponto, é João. Antes de João, abre em Salmo 51. Abre em Salmo 51. Salmo 51. Falando ainda acerca da certeza da salvação. Salmo 51. Deixa eu pegar um versículo aqui. Versículo 12. Olha que coisa tremenda em Salmo 51, versículo 12, falando da certeza da salvação, tá? Que acontece primeiro no Espírito, tá? E olha o que Davi disse no versículo 12 do Salmo de número 51. Olha o que Davi disse no verso 12: torna a dar-me a alegria da salvação. Se você puder sublinhar a alegria da tua salvação, faça isso. E sustém com o Espírito, está falando do Espírito. É muito importante que a sua Bíblia seja com letra minúscula. Esse é Espírito aí, tá? Porque é o Espírito dele que está triste. Por quê? Porque o pecado que Davi cometeu arrancou dele a alegria da salvação. Que acontece primeiro aqui. No seu íntimo, gente, no seu íntimo, você sabe se você é salvo ou não. Quer ver? Alguém consegue lembrar do seu período de caminhada cristã? Você descobriu a inscrição, você converteu tem muito tempo? Não. Quanto tempo mais ou menos? Deve ter uns 5. 5 anos, mais ou menos? A senhora, tem muito tempo que converteu? Muito tempo? A senhora consegue lembrar do período que a senhora se converteu pela primeira vez? Acho que eu lembro, mais ou menos. O senhor, pastorzão, tem muito tempo que o senhor
Eu conheço o senhor, vim pregar aqui, uma das primeiras vezes, tem quase uns 15 anos, mais ou menos. O senhor já era evangélico, né? O senhor já fica mais difícil de lembrar, porque o senhor tem mais de mais de 20 anos de evangélico. Eu me lembro. Lembra? Lembro. Lembra quando se converteu? Aconteceu um momento na sua conversão, na nossa conversão, vamos tentar entender, que você estava caminhando, se converteu, mas você dava uma vacilada. Você falava, poxa, vacilei, pequei, errei. Não dava uma tristeza, um íntimo? Que você vinha para a igreja e o pastor falava assim, você doido que o pastor falava assim, quem quer se reconciliar, para que você pudesse vir no altar, sabe, pedir perdão, porque no seu íntimo, no seu espírito, estava te apontando, com o Espírito Santo te apontando, que você, de certa forma, não estava em posição para ser salvo. É isso que Davi está dizendo. Conseguiram entender com mais clareza? Então Davi está dizendo que o pecado, vou botar aqui na frente, o pecado, isso aqui é tão tremendo. Quando o pastor falava assim, gente, existe alguém aqui no nosso meio que precisa se reconciliar com Jesus. Às vezes você fica no banco, mas no seu peito queima, vai. Você fala, não posso, sabe aquela coisa? Então é isso que Davi perdeu, a certeza da salvação. Tá? Mas a salvação acontece primeiro no Espírito. Às vezes eu prego em alguns retiros, ou em alguns encontros, que é PNL, eu faço muito desafio e pergunto, gente, quem que não tem certeza da sua salvação, levanta a mão. Vem aqui na frente. É porque alguma coisa está acontecendo para que essa coisa que está acontecendo esteja roubando a alegria da pessoa da salvação. Tá? Abra por favor em João capítulo 3. Também que está tudo aqui sobre o Espírito, tá? João 3, versículo 5. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Mas eu vou ler a partir do 1 para a gente criar um contexto aqui. Acharam? João capítulo 3, versículo 1 adiante. O nosso foco é o 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Se você puder sublinhar, príncipe dos judeus era um cargo importante que Nicodemos ocupava. Governante. Hã? Governante. É uma posição também de destaque que ele ocupava, só que você está governante, né? Uhum. Beleza. Versículo 2. Este foi ter com Jesus de noite. Sublinha aí, de noite. Só aqueles crentes anônimos que tem vergonha de carregar a Bíblia, que não fala que é evangélico, tipo Nicodemo. Foi a gente encontrar Jesus de noite para ninguém presenciasse esse encontro dele com Jesus. E disse ele, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, ou se Deus não for contigo. Um ponto que eu quero destacar aqui é que isso aqui mostra que Jesus tinha sinais, obras e frutos. Através dos teus sinais, através das tuas obras, dos teus frutos, todos vão saber que Deus está contigo. Porque
Porque não existe pessoas que estejam com Deus, estejam caminhando com Jesus e que ela não dê fruto. Tá? Eu quero que você entenda, fruto é uma coisa, dom é outra. Tá? E você nunca vai ver uma árvore se alimentando do seu fruto. O seu fruto é para beneficiar os outros. Tanto você como uma árvore, você vai dar fruto para beneficiar os outros, como sombra também. Versículo 4. Aliás, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, a verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sublinhe, por favor, nascer de novo. Versículo 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Nicodemos está olhando para isso aqui, ó. Corpo físico. Só que Cristo está falando do espírito. Tá? Isso aqui é interessante. Sobre o novo nascimento que acontece no espírito. Você pode, de certa forma, tirar algo de uma criança, de um filho, de uma filha. Você pega e tira, não, isso aqui não é para você. Ela vai chorar, vai ficar emburrada, mas não vai ter raiva de você. Esse é o novo nascimento e a conversão que se dá primeiro no Espírito. Crente que é nascido, crente salvo, ele pode ter ficado magoado, pode ter ficado decepcionado, pode ter ficado ofendido, pode ter ficado com raiva, mas não consegue odiar essa pessoa. Por quê? Porque ela nasceu da água do Espírito. Ela, no seu íntimo, ela é uma criança na presença de Deus. Já aconteceu com vocês de pessoas que não merecerem perdão, e você fala assim: rapaz, se fosse em outro tempo, como é que pode? Eu perdoei. Como é que pode? Eu relevei. Por quê? É um novo nascimento no Espírito. Você não consegue guardar raiva, mágoa. Quer ver? A gente trata de casais, e a pior mágoa que a gente vê num tratamento de casais é a traição. Mas aí a gente, numa aula sobre essa, e nós tínhamos uma aluna que ela falou: pastor, eu não consigo perdoar. Eu falei para ela: a gente vai orar para que você no seu espírito você se converta. E você vai ver que quando você se converter no espírito, você vai pedir perdão a essa pessoa e você não vai ter mais raiva. E ela falou: pastor, mas foi eu que errei. Eu falei para ela: mas a Bíblia não manda você errado pedir perdão. A Bíblia fala assim: ó, se você for ofertar e lembrar que o teu irmão te fez algo, vá se reconciliar com ele. Não é eu ter feito algo, mas se fizeram comigo. Porque, irmão, essa salvação aqui é independente se vão aceitar ou não. Você fala assim: ó, tu me perdoa? Não te perdoo. Tá bom, é um direito seu. Eu estou saindo daqui em paz, livre, porque eu estou aqui te pedindo perdão. Essa é a salvação do Espírito. Aí ela foi viajar para Portugal, voltou e falou: pastor, professor, eu consegui perdoar. Eu fiz a oração e o Espírito Santo me incomodou no meu espírito a noite toda, até eu chamar essa pessoa para conversar, chamei ela para conversar e pedir perdão. E ele olhou para mim e falou assim: nossa, tu está estranho. Falou para ela: o que é estranho? Tu está mudada. Tu está mudada. Você não é assim. Por quê? Houve uma conversão no espírito. Tá? Então, ser uma criança, nascer de novo, é no quesito de não guardar mágoa. Quer ver? A gente não pode assim falar muito aberto, porque alguém que já deu uma pomadinha no filho? Já. Ele ficou com raiva de você? Ele não fala com você até hoje? Ou fala com você até hoje? Ele não conseguiu guardar raiva. Ele não conseguiu guardar mágoa. Por quê? Nasce do Espírito, sabe? Essa alusão, esse simbolismo, esse paralelismo com uma criança é nesse sentido. A criança não guarda raiva. Existe uma canção que diz assim: ó, quero ser como uma criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ou seja, de não guardar raiva. Eu passei uma situação comigo que ninguém perdoaria essa situação que aconteceu. Ninguém. Eu falo grosso modo, que foi uma situação muito pesada. Eu perdoei. E falei: eu estou te perdoando não por você, por mim, para mim ter paz. Porque o que é perdoar? Gente, perdoar não é você esquecer. Esquecer é amnésia. Tá? Eu aconselho vocês a procurar um médico, porque a amnésia é doença.
Esquecer é você lembrar da situação e não te causar dor. A gente dá cura interior. Quando é que você lembra algo e causa dor? Quando você lembra e chora. Aí mostra que a sua alma ainda está ferida. Aí você chora, a lágrima sai pelos olhos mostrando, porque os olhos são a janela da alma. As lágrimas saem pelos olhos mostrando que essa ferida ainda não foi cicatrizada. Agora, quando você lembra e você não chora, não traz mais dor, é porque você já está curado, já está cicatrizado. Tá? Então, o primeiro quesito aqui é nascer do Espírito. Nascer de novo. Tá? O nascer de novo vai contra a tua natureza. Já aconteceu situações, eu creio que já, que se fosse em outro tempo, você descia do salto e você não desceu do salto. Passando por uma situação Assim, né? é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei. Sabe por quê? Pessoa que eu menos esperava. É sempre assim. Sabe por quê? Se for alguém de longe não te afeta tanto. Sendo de perto aí te afeta. E aí ontem eu estava sentada na minha cama já falando com Deus. Só que aí agora eu estou lembrando que então eu estou com minha alma ferida ainda. Você chorou? Chorei. Você está ferida ainda, uma ferida está aberta. Aí, o mexer nessa situação é como ir lá e te tirar a casca ou passar um remédio. Sabe? Dói. Você sente aquela dor. A amostra que você tem essa dor é a sua janela a sua janela do corpo, que é da alma, que é os olhos do corpo, que é onde sai lágrima. Porque você ainda está ferido ainda. Entendeu? Mas tudo isso é um processo. Tá? Eu sei que às vezes, se é em outro tempo, a gente joga tudo pro alto. Sabe? Mas aí o Espírito também você fala, não, segura, Cristiano. Calma, segura, pensa, respira. A gente, olha só, nos enganaram dizendo que a velha criatura morre. Morre não, gente. Ela não morre no batismo, ela nada. Ela respira debaixo d'água. Você tem que matar ela todo dia. Por quê? Porque senão você vai bater boca, vai discutir, não, vou pegar minhas coisas, vou embora, o outro vai embora, enfim, sabe? Aquela gritaria, sabe? É isso, sabe? O que acontece? O mundo hoje, você vê, pegando o que você colocou, uma situação que dá para ver que é uma situação interna. Se é no mundo, o mundo discute. E daí que os vizinhos vão ouvir. Só que quem é convertido no Espírito, quem tem essa conversão, essa ação do Espírito, pensa, se eu fizer isso, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Que exemplo que eu vou dar para os meus vizinhos? A minha família, quando vê isso, o que vai pensar? Aí você se retém. Tá? Por quê? Porque você é salvo no Espírito, mas se sai lágrima, porque você está ferido ainda. Mas isso aí é transitório, é esporádico e passageiro. Passa. Depois você vai lembrar da ferida e ela não vai te causar mais dor. Porque você é mais forte do que aquilo que te feriu. Tá? Agora, lendo o versículo 5. Versículo 5. É o 5? Uhum. Isso. 5. Jesus respondeu, na verdade, e a verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Aqui está falando de batismo e a pessoa do Espírito Santo. Tá? E algo que eu vou colocar aqui, para que a gente possa ter uma ideia, olha só, outro texto aqui, para a gente ter uma ideia, deixa eu colocar aqui um traço aqui. É a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9.
Ó, esse texto aqui é onde, eu não sei para vocês, mas para muitas pessoas ficam martelando, como pode isso, como pode isso, como pode isso. Olha o que diz. Qualquer que é nascido, está falando do novo nascimento, tá? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aí você pode entrar em estado, peraí, pastor, peraí, professor, mas eu peco, eu também. O que o texto está querendo dizer do que é nascido não peca aqui no Espírito. Por exemplo, você nunca vai ver alguém que é nascido, que é salvo no Espírito, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O mundo consegue, você não consegue. O sistema midiático, o sistema do mundo consegue, você não. Por quê? Porque você é salvo no Espírito. Quando alguém vem me consultar algo, professor, vê se isso aqui não é do diabo. Eu olho e falo, não posso optar. Eu não estava no dia, Deus não me deu discernimento para saber se é dele ou não, então eu não posso optar. Por quê? Porque a salvação primeiro acontece no Espírito. Então, no Espírito, é impossível que você peque contra Deus. No Espírito, é impossível que você peque contra Deus, blasfemando contra o Espírito Santo, para perder a salvação. Então, é esse texto que está querendo dizer isso aqui, em concordância com João 3,5, que diz: o que é nascido de Deus não comete pecado. Nascido, tá? Se você puder subir a palavra nascido aí, faça isso, nascido de Deus. Não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Subir a palavra nascido de Deus de novo aí. Tá? Esse é o primeiro nascimento. Esse é o primeiro ponto da salvação no Espírito. Tá? Agora, eu quero que você entenda outro texto aqui, que está em 1 Coríntios 6,17. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 diz: mas o que se ajunta, em alguma tradução está assim, une aí? Une, perfeito. Tá? Então subir a palavra ajunta aí, qual a palavra une? Mas aquele que se ajunta, ou aquele que se une com o Senhor, como é que o homem se une com o Senhor? Ou quando é que o homem se ajunta com o Senhor? Romanos 10, 9, quando ele aceita Jesus, quando ele aceita Cristo. A gente fala essa palavra assim, aceitar, mas sabe, quem nos aceitou foi ele primeiro. Mas quando a gente aceita Cristo, quando a gente faz o que está em Romanos capítulo 10, versículo 9, que a gente confessa com a boca Cristo como Salvador, que morreu, ressuscitou e crê com o coração, a gente está se unindo a Ele, está se ajuntando a Ele. Aí o texto final diz: se torna um mesmo Espírito. O que é isso? Quando você se converteu, o Espírito Santo veio e começou a fazer morada em você. Ele se uniu com o seu espírito. É por isso que em certos ambientes que você vai, você fica incomodado. Já foi em algum ambiente assim? Que você se sentiu incomodado? É por conta do Espírito Santo de Deus que está no teu espírito. Ou quando você pressente que vai acontecer uma coisa, é o Espírito Santo te alertando no teu espírito. Tá? E essa ideia que nos passaram, que se você pecar, não estou falando de blasfêmia, tá? Que se você pecar, o Espírito vai embora, isso não existe. Porque a Bíblia diz que ele se ajuntou com o teu Espírito, com o nosso Espírito. Tá? Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele há de concluir para a glória do seu nome. Tá? Esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo agora
é um quesito psique. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. No Espírito nós conseguimos ver que somos salvos. Agora em Romanos 13, 11, falando da alma, falando da psique. Tá? Vamos ler Romanos 13. Versículo de número 11. Romanos 13, versículo 11, que diz: "E isto digo, conhecendo o tempo." Se você puder sublinhar aí, conhecendo o tempo, faça isso, por favor. Conhecendo o tempo, faça isso. Isso aqui é didático para a gente, tá? Antes de a gente começar a voltar a leitura, isso aqui é didático pedagógico. Paulo, quando ditou essa carta, quem a escreveu foi Técio, tá? Mas Paulo ditou a escrita. E Paulo, vendo a situação dos tempos daquele período, achou que a salvação era para aquele tempo. Tá? Então o que acontece? Quando você vê as situações que está vindo adversa, você tem que identificar o tempo. Porque, irmãos, falo e não tenho medo de errar. Falo sem preocupação nenhuma de errar. Eu creio que a nossa geração, dos nossos filhos, será a geração do arrebatamento. A salvação está muito próxima. Eu não falo nem minutos do fim, estamos a segundos do fim, olhando o tempo, olhando o que está acontecendo. O Eterno nos orientou para que a gente pudesse olhar o tempo, olhar para a figueira, olhar para Israel. Israel é o termômetro do mundo. Você vê que já estão maquinando, projetando uma moeda única, um poder único. Essas moedas digitais que estão vindo aí é para tirar a cédula de movimentação. Você vê que hoje o cartão ele é de aproximação. Não é tecnologia. Isso tudo é para acostumar a população com o chip, com a marca. Poxa, eu já tinha o cartão na minha carteira que eu só aproximava. Por que não botar na minha pele? Por que não botar na minha testa? Sabe? Aí vocês já tem, alguns já vão no banco, o que vocês fazem? Biometria. Sabe? Vai no celular, agora o celular tem, você vai atrás, então. Tá. Tudo isso para que quando chegar o período do fim, as pessoas que já estão condenadas, que não vão receber a salvação, falam: isso não tem nada a ver, já fazia isso há um tempão. Já tinha um cartão de aproximação, já tinha chip, já tinha um monte de coisa, já tinha biometria, tinha um monte de coisa. Isso aí é mais uma coisa só. Tá? Então, tudo é um preparo que a Bíblia nos aponta que é os momentos do fim. Então, nós precisamos do quê? Conhecer o tempo. Tá? Aí o texto prossegue, que já é hora de despertarmos do sono. Se você puder sublinhar, despertar do sono, faça isso. Porque tem crente dormindo. Tem crente que sai da igreja, sai de um congresso, vai para um motel com amante. Porque ainda tem um tempo, depois eu me converto, depois eu me arrependo, está tudo certo. Não está tudo certo, não.
É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, pode sublinhar, a nossa salvação está. Aí quer dizer o quê? Estamos sendo salvos. E Paulo diz que a nossa salvação está. Ele está apontando para o presente momento. Agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E pasmem eu falar, mas o mundo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. O mundo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. É você andar igual. Não posso falar tão rasgado, né? Porque eu posso falar tudo. Mas a gente fomos viajar e não sei se tu lembra, na nossa frente estava uma situação que faltava pouco, um engoliu o outro ali. Mas indo à sua própria natureza, sabe? Eu particularmente, tenho que falar com cautela, né? Porque eu não posso falar mais nada. Eu particularmente, quando sabe, dentro do fluxo da natureza, já é, sabe, constrangedor, sabe? Eu penso assim, tá? Como é que eu posso falar? Coloca a pausa aí, por favor, vida. Coloca a pausa, rapidinho. Depois, se vocês quiserem saber, vocês perguntam no grupo, que eu falo no grupo para vocês o que foi, tá? Então, é complicado. Então, eu falo que hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Existe uma ex-BBB, se eu não me engano é BBB sim. Ela, esses dias, foi ouvido uma polêmica que cortaram até o rosto dela. Não sei se vocês viram no noticiário da TV. Ela estava fazendo gravações, e a gravação, que ela estava fazendo gravações de conteúdo adulto com seu próprio filho. E entrevistaram ela e ela falou, não, para mim essa coisa é mais normal, porque quando eu fazia com outros caras, o meu filho filmava. Gente, não tem lógica, gente, pelo amor de Deus, não é normal. Que mãe, gente, que mãe se permite a isso? Quando não, agora, ao invés de fazer com outros homens, ela faz com seu próprio filho. Gente, isso é bizarro. Isso é bizarro. O pai também está entrando nessa. Tá também? Pensa, que mundo! Irmã, sei lá, acho que o pai e a irmã também está entrando nesse meio. Pensa que mundo, gente! Gente, não tem lógica. É chocante, é bizarro. É uma coisa assim que não entra na nossa cabeça. Fala, não, gente, não dá. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Tá, não dá. Aí agora, quando não, é normal agora fazer banheiro que pode entrar todo mundo. Aí a sua filha tá lá sentadinha, chega um barbudo. Gente, não é normal. E o mundo acha que isso é normal. Gente, me desculpa. Isso não é normal. Eu até falei com minha esposa, gente, eu respeito, sabe? Cada um, sabe? Eu tenho meus princípios, minha prática, meus valores bíblicos. Se eu estiver num lugar, sabe? Estiver num lugar, e ela entrar, e o outro entrar, não deixa eu entrar. Não, me desculpa. Pode até entrar. Depois que minha esposa sair, você entra. Fala aí, você não vai entrar mais, não. Não, mas não, gente, enfim. Vamos voltar para aqui, vamos. Não dá, gente, não dá, tá? Ai, vamos lá, então. Tá? Ó, olhando para a alma, a gente vai contar algumas coisas agora. Olhando para a alma aqui, tá? Olhando para a alma. A alma, ela fica no meio entre o corpo e o espírito. Se você alimentar o seu espírito, a alma vai fazer coisa no espírito voltada para Deus. Se você não alimentar o seu espírito, a alma vai fazer coisa no seu corpo voltada para o pecado. É por isso que surge
jejum. Tá? Professor, o que é jejum? Jejum é algo que eu faço para afligir, para castigar, para dominar a minha alma. É como se você fosse num lugar rurícola e tivesse lá, ó, esse cavalo aqui, no estábulo, esse cavalo aqui é um cavalo muito bravo. E você quer montar nele. Para ele te obedecer, o que você tem que ter? Cabresto, rédea, espora. Para quê? Para que ele possa ser sujeito a você e não faça aquilo que ele quer. É por isso que surge o jejum. Tá? Aí abre comigo em Salmos. Abre comigo em Salmos. Salmo 69. Salmos 69. Salmo 69. 69. Aqui o Salmo. Versículo 10. Acharam? Salmo 69, verso 10, diz: chorei e castiguei. Com o quê? Jejum. Sublime, castiguei com jejum. A sua está diferente, ô Cristiano? não tá. Achei que- Alguém está afligido? Não. Tá? Então, aonde é que eu castigo? Aonde é que eu aflijo a minha alma? Com jejum. Tá? Então, ó, chorei e castiguei com jejum a minha alma. Mas até isto se me tornou em afrontas. Irmão, o jejum é algo muito espiritual para a tua alma. Por que vai levantar a afronta? Porque vão vir contra você, vão vir contra você, vão vir contra o Senhor, a ponto do Senhor se irritar. Se irá, irou, quebrou o jejum. E tudo isso aqui eu vou te entregar biblicamente. Então, olha só, vou botar aqui, ó, o jejum. O jejum é para afligir ou castigar a nossa alma. Pegaram aí? Olha só, se o jejum é para afligir a nossa alma, tem como jejuar por alguém, gente? Não. Nos ensinaram assim, faz uma campanha de jejum para fulano de tal. Não existe. Desculpa. Você pode orar. O jejum é pessoal. É para afligir a nossa alma. O que a gente fazia? Pastor, mas eu fiz esse vitória. Você teve vitória por causa da sua fé, da sua oração, não por causa do jejum. Porque o jejum é para afligir a nossa alma. Ou você, de certa forma, movimentar o mundo espiritual. Por exemplo, quando Esther soube que ia ter um decreto para todo o povo morrer, esse decreto já tinha decretado, ou seja, o mundo espiritual já tinha decretado. Só ia acontecer aqui no mundo físico. O que ela fez? Vou fazer todo mundo 3 dias de jejum.
nem animais vão comer, nem homens vão comer, nem crianças vão comer, nem mulheres vão comer. 3 dias. Ou seja, Deus movimentou o mundo espiritual e o rei voltou atrás da sua palavra. Tá? Então, jejum, ou ele é para a nossa alma, ou você movimentar o mundo espiritual. Por exemplo, o médico falou assim, ó, exemplo, o médico falou, é câncer. Não tem mais jeito. Já aconteceu lá, só falta acontecer aqui. Aí você jejua, para você movimentar o mundo espiritual. Tá? Mas nunca você vai jejuar, eu vou jejuar para que você tenha uma casa. Vou jejuar para que você tenha um carro. Não, o jejum ele é pessoal ou nesse nível de mudança de algo espiritual. Quando os ninivitas iam ser mortos, eles descobriram que o povo judeu fazia jejum. O que eles fizeram? Vão fazer 3 dias de jejum. Vão não investir de pano de saco, nem os animais vão comer, nem o homem vai comer, nem mulheres vão comer, nem crianças vão comer. Deus não destruiu Nínive por causa do jejum. Movimentar o mundo espiritual. Tá? Então, para isso que é o jejum. Primeiro, para afligir a nossa alma. Tá? E depois, movimentar o mundo espiritual. Então, o jejum é para nós. Tá? Jejum é algo pessoal. E vou dar um adendo aqui. Não existe jejum sem oração. Você jejuando, sentado o dia inteiro na televisão, não tem assim sentado na televisão. O dia inteiro sentado, isso não é jejum. Você passa fome. Jejum está ligado à oração. Mas que você não fique de tempo em tempo ali orando, mas você ora um período, lê a palavra, está lavando louça, lendo a palavra, bota um hino, vai cantando, jejum é para isso. Tá? Não existe jejum que você jejua meia-noite e acorda 10 horas da manhã, vou entregar meu jejum. Não existe. Não existe. Tá? Não existe jejum de telefone, não existe jejum de Coca-Cola, não existe jejum de doce. Isso é propósito. Tá? O jejum, na Bíblia, só tem 2. Tem 2. Ó, jejum total. Vamos lá. Deixa eu botar de outra cor aqui, para destacar aqui da parte de cima aqui. Deixa eu botar aqui. Gente, é tudo Bíblia, tá? Tudo Bíblia. Jejum total. Esse é o jejum total. É um jejum onde você não come alimentos e não bebe água. Esse é o jejum total. E eu vou botar texto bíblico aqui. Bíblia. Vamos lá. Mas existe jejum que você pode ficar, por exemplo, vou ficar a manhã toda até certa hora só com água. Isso pode? Pode, aí já é um jejum parcial. Eu vou colocar aqui abaixo também, são só 2. Tá. Jejum total e jejum parcial. Isso é parcial. Quer ver? Vou ter que outro texto. Quem jejua na Bíblia um jejum parcial? Jesus. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto de jejum. E diz a Bíblia que quando ele terminou o jejum, ele teve fome. Ele não teve sede. Se ele não teve sede, é porque ele bebeu água, só não comeu alimentos. Tá? E sempre a afronta vai vir na sua necessidade. O que o diabo ofereceu a ele? Água ou pão? Pão. Porque a afronta vai vir sempre naquilo que você tem necessidade. A tentação, ela pode vir. O que você não pode é ceder à tentação e praticar a tentação. Isso você não pode. Tá? Então, uma observação aqui, ainda em Salmo 69,
que ele diz que castigou a sua alma com jejum, e para eles isso foi afronta. Por quê? Porque, irmão, é o dia que as coisas viram. Tem dia que eu faço em vida, eu vou ficar, eu vou até te falar, vou até te falar, tá? O jejum que eu faço, tá? De acordo com a Bíblia. Porque, irmão, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática de conduta. A nossa fé vem do judeu. O judeu não jejua à meia-noite, o judeu começa a jejuar às 18 horas da tarde. Porque a Bíblia diz que quando você fizer jejum, você não pode ter relação sexual com a esposa. Então eu falo para ela, vida, amanhã eu vou fazer jejum, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 1 dia. Ela tá bom, amém. A Bíblia fala que tem que ter um consentimento mútuo. Porque se for meia-noite, o cara chega do trabalho às 5, 6 horas da tarde, toma um banho de santo, banho de guerreiro, banho de vitorioso, namora com a esposa, meia-noite ele entra em jejum. A Bíblia fala que quando você for jejuar, você não pode ter contato com a esposa. Ou seja, porque o jejum começa às 18 horas. Tá? É nesse dia, irmão, que eu falo que eu vou fazer jejum, é a hora que ela decide fazer uma comida que eu mais gosto. Aí é a hora que às vezes estou lá estudando, ela vai no escritório, amor, quer? Fala, estou de propósito. E ela vai embora. Fala, poxa. Porque é espiritual. Daqui a pouco ela vai lá, eu vou jantar, tu quer? Porque é espiritual. Quando você vai para a rua trabalhar, irmão, as coisas viram. Eu não piso no teu pé e falo, rapaz, o cara poderia passar no pé. Sabe? É o carro que te cerca, e o cara todo errado, ainda xinga a tua mãe e fala, meu Deus, o cara todo errado, ele me xingou ainda. Sabe? Para quê? Para que o jejum seja quebrado. E eu vou te mostrar biblicamente em Isaías sobre o jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus. Se tem um jejum que agrada a Deus e tem um jejum que não agrada, é porque Deus está nos orientando a fazer o certo. Quando você faz um propósito de meia-noite, irmão, todo propósito que você fizer para se aproximar de Deus, ele é benéfico. Mas quando você fala que é jejum, aí você tem que seguir as práticas bíblicas. Tá? Você pode fazer propósito de meia-noite a meio-dia, de meia-noite à hora nona, que é a hora 3 horas da tarde. Você pode, tá? Mas o jejum total na Bíblia é sem alimentos e sem beber água. Tá? Isso é o total. Você pode fazer um propósito aí de um dia de jejum só bebendo água. É um jejum parcial. Você pode. Tá? Mas tudo que você fizer para se aproximar de Deus, falando assim a grosso modo, é benéfico. Tá? Só não fala que é jejum, fala que é propósito. Tá? Tem que vir um propósito antes. Abre Reis. Reis 19. Primeiro, segundo. Oi? Primeiro, segundo. Primeiro Reis 19. Vou botar aqui abaixo, de azul. Primeiro Reis 19. Eu vou ler do versículo. Vou ler do 1 até o versículo de número 8. Tá, vou ler do 1 até o 8. Isso aí é ainda no Almas, né? No Almas. Isso, no Almas. Aliás, não, essa aqui é o jejum parcial, o jejum total. Ah, tá. Ainda não é lá em cima. Não, depois eu Tá. vou botar algumas coisinhas aqui, mas Tá. ainda agora pode colocar embaixo ou colocar numa outra folha, se vocês quiserem. Ó, vocês que vão assistir por vídeo, Isaías, a Vera, que está preso no serviço, o Eduardo, o Anderson. Está poderosa essa aula, hein? Já trocou de vídeo já? Troca agora. Estou marcando aqui, pode trocar então, a gente vai aqui no próximo vídeo.